Graça e paz, meus irmãos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, assim mesmo sentado. Vamos orar antes de entrarmos na palavra, para que Deus traga sobre nós graça. Precisamos de graça, precisamos de direção, precisamos de revelação, precisamos que a nossa mente esteja vazia de preconceitos, de estruturas, de religiosidade, de entendimento equivocado, porque é algo tão sério, a palavra de Deus, e às vezes nós não temos tido o verdadeiro entendimento. Pai, eu quero te pedir nesta hora, que o Senhor traga a nós, todos nós, Senhor, e principalmente a mim, o entendimento da Tua palavra, a revelação, a inspiração. Meu Deus, abre os nossos olhos diante da Tua palavra. Meu Deus, meu Pai, te pedimos, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a entendê-la, a compreendê-la. Espírito Santo de Deus, traga a nós o entendimento. Senhor, toda dúvida, todo sofisma, todo engano, toda confusão, nós repreendemos no nome de Jesus. Não aceitamos, ó Deus, ser dominados por coisas que não procedam do Senhor, por doutrinas que não são bíblicas. Meu Deus, por ensinamentos meramente religiosos, mas sem fundamentos bíblicos, Senhor. Nos dê fundamentos, Senhor. Te pedimos isso, Deus. Fique cravado na nossa mente, cravado no nosso coração, Senhor amado, no nosso espírito, na nossa alma, a Tua palavra, que é viva, verdadeira, poderosa, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, o tema dessa noite, na verdade, é até uma pergunta. Que horas são no relógio de Deus? Que horas são no relógio de Deus? Já ouvimos muito ser dito que falta 15 para meia-noite e que o noivo vai chegar à meia-noite. Isso são maneiras de expressar que Jesus pode voltar a qualquer momento. E tem seu fundamento, a sua verdade. Porém, nós precisamos de ter entendimento bíblico daquilo que nós devemos ter como base, como sustentação da nossa fé. O grande problema no meio do arraial de Deus é que as pessoas muitas vezes vêm para a igreja e passam tempo, aprendem algumas coisas muito boas, mas trazem também culturas, crendices, crenças que não têm fundamentos bíblicos e continuam com isso a vida toda. Isso é muito triste. O apóstolo Paulo fala disso de uma maneira assim que nos constrange, né? O apóstolo Paulo fala que muitos não entenderam e não receberam. E ele diz assim, e isso para vergonha nossa. Então, como igreja, como líderes, nós temos sim que saber algumas coisas para poder também ensinar e ajudar as pessoas. Nós vamos estar ministrando duas palavras, essa hoje e domingo que vem, nesse tema, para depois nós começarmos a série sobre arrebatamento e volta de Jesus. Porque muitos às vezes nem sabem que Jesus vai voltar. Muitos que estão na igreja nem sabem que um momento vai acontecer que a igreja será tomada, arrebatada. E depois disso, o diabo vai ficar 7 anos reinando aqui na terra.
E ai daqueles que ficarem na mão de Satanás, não é? Enquanto isso, a igreja vai estar gozando com o Senhor. Depois o diabo vai ser preso por 1000 anos e a igreja vai reinar com o Senhor por 1000 anos, antes do diabo ser lançado de forma definitiva para a sua destruição. Então são princípios que nós precisamos lembrar, porque a igreja tem se preocupado muito com as coisas naturais e materiais e não tem se preocupado tanto com as coisas espirituais, com o propósito de Deus, com a sua responsabilidade diante de Deus, diante das situações. E há muita gente correndo risco sério, muito sério mesmo, de ficar na igreja, de liderar na igreja e até ser pastor na igreja por muitos anos e depois, no fim de tudo, ir para o inferno ou ficar na mão do anticristo aqui na terra pelos 7 anos da grande tribulação. O plano de Deus, nós temos na Bíblia três fases do plano de Deus que nos ajuda a entender o plano maravilhoso do Senhor e nos ajuda a compreender um pouco do relógio de Deus, para que nós saibamos valorizar aquilo que é a palavra do Senhor. Deus revelou em figura de 3 festas, as 3 principais festas em Israel, ou as principais festas dos judeus. São muitas festas. Quando você lê no Antigo Testamento, em Êxodo, em Levítico, em Deuteronômio, você vai ver muitas festas. Mas há 3 festas que são festas pontuais. Diga Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Essas 3 festas são relógios de Deus, apontam para os relógios de Deus, para o tempo de Deus, para as fases que Deus opera na terra em cada tempo. E dentro destas festas, pelo menos da Páscoa e de Tabernáculos, há outras festas também. Pentecostes é uma festa sozinha e isolada, mas é uma festa que está sempre aliada à outra e formando um ciclo muito importante. E o ciclo completo dessas 3 festas precisava ser cumprido à risca pelos judeus. E preste muita atenção: comemorar ou celebrar estas festas não era para os judeus uma opção, era para os judeus uma obrigação. É uma obrigação para os judeus celebrar essas 3 festas. Quais são as festas? Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Estou dizendo, isso era uma obrigação para os judeus. Há igrejas hoje que comemoram estas festas. Nós podemos comemorá-las, mas não é para nós uma obrigação. Entende isso, queridos? Na graça não é uma obrigação nós comemorarmos essas festas. Porém, também não é pecado comemorá-las. Mas para os judeus era sim uma obrigação. Êxodo capítulo 23. Vamos ler aqui uma parte desse texto que nos ajuda a entender. Êxodo 23, do 14 ao 17. Êxodo 23, 14. Assim está escrito: 3 vezes por ano vocês me celebrarão festas. Quantas vezes? Porque está falando de 3 festas principais, não é? Há outras festas, mas essas 3 estão destacadas.
Celebrem a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Coma pão sem fermento, como eu lhes ordenei. Façam isso na época determinada do mês de Abide, pois nesse mês vocês saíram do Egito. Essa festa de pães sem fermento ou de pães asmos é a festa da Páscoa. Faz parte da festa da Páscoa, é a festa da Páscoa. Quando Deus tirou o povo do Egito, disse, um dos argumentos a Faraó era: deixa que meu povo celebre a Páscoa, não é? E a celebração da Páscoa estava significando para os judeus a libertação da escravidão do Egito. A Bíblia ensina que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a eternidade Jesus foi morto. Não foi um plano articulado aqui depois que ele nasceu, não. No plano de Deus tudo já estava programado. E lá no Egito, Deus tira o povo que representa para nós então a nossa saída do mundo. Quem então tem uma experiência com o Cordeiro Pascal, que é Jesus, sai do Egito, sai dos princípios do Egito, sai do mundo. Então o Egito representa o mundo, Faraó, o rei do Egito, representa o diabo, o opressor. Então Deus liberta o povo e manda o povo celebrar. E continuou celebrando todos os anos andou celebrando o povo, foi uma ordem do Senhor para lembrar, não esquecer que Deus o tirou lá do jugo de Faraó e do Egito. Continuando, ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Aqui é a festa de Pentecostes. Quando falamos de Pentecostes, nós sempre lembramos da experiência que Joel capítulo 2 profetizou e que os apóstolos e discípulos da igreja tiveram em Atos capítulo 2. É exatamente algo muito similar, porque o que ocorreu no dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, aquela experiência, é exatamente porque estava dentro da festa de Pentecostes. Pentecostes vem de penta, que significa 50, não é? Então 50 dias após a Páscoa vem Pentecostes, que é então a celebração de quê? Da presença do Espírito Santo no meio da igreja. Então, quando Jesus morreu, foi a Páscoa. Então, a Páscoa foi definida e encerrada literalmente ali. Jesus institui a ceia, que é o memorial, então, da Páscoa, do sacrifício do Cordeiro. Mas Jesus, antes de subir, disse: vos enviarei o Consolador. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, ou até que o Pentecostes aconteça na vida de vocês. Isso foi algo assim muito lindo, muito tremendo, porque o Pentecostes aponta para a presença do Espírito e o resultado que o Espírito Santo gera na vida de uma pessoa. Daí a experiência, a importância de ser batizado no Espírito Santo. A importância de ter uma nova experiência com Deus. A experiência da Páscoa é a experiência da salvação. De sair do Egito e agora ter a salvação garantida. Mas a experiência de Pentecoste é a experiência do enchimento do Espírito e de receber do Espírito o dom e o poder para gerar frutos. Porque Pentecoste era a festa da colheita e dos frutos para Deus. Então, uma igreja pentecostal, nos dias de hoje, é caracterizada pelo estilo de culto e pela roupa que se usa. Mas, na verdade, Pentecostes
do ponto de vista bíblico, quer dizer um povo cheio do Espírito, do poder, e um povo que produz para o reino de Deus. Um povo que frutifica para o reino de Deus. Daqui um pouco você vai entender melhor o que significa cada um desses, né? Continuando, celebrem a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as colheitas. Preste atenção. Pentecostes emenda agora com a festa dos tabernáculos. Por quê? Porque a colheita aconteceu com o Pentecostes, mas a festa dos tabernáculos é o quê? É o ajuntar da colheita. A Bíblia diz então que nós somos e nos tornaremos o tabernáculo de Deus. Amém? Daqui um pouco você vai entender que esse tabernáculo aponta para o tabernáculo eterno. Em Apocalipse vamos ler, você vai entender o tabernáculo eterno. Coisa maravilhosa. Então, 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, diante do soberano. 3 vezes por ano. O Mário falou uma frase aqui na abertura muito interessante. Uma frase muito séria, uma frase muito poderosa, que devia ser algo assim que estivesse no nosso coração de forma latente o tempo todo. Ele disse que nós, mais ou menos assim, né? Repetir literalmente é difícil, né? A gente viu aqui a comunicação na reunião dos casais, como que foi, né? Repetir algo que alguém falou é complicado. Por isso, cuidado com o que você ouve, porque dificilmente a pessoa vai te passar fielmente como ela ouviu, porque ela não entendeu corretamente e vai ter dificuldade de expressar. Por isso que surgem os comentários errados e as fofocas e as mentiras, não é? Às vezes a pessoa nem tem má intenção, mas ela não conseguiu absorver como deveria. Então, da minha forma eu vou dizer o que ele disse. Ele disse que nós estamos voltando para casa ou que nós vamos voltar para casa. É isso, Mário? Não é? Que nós não somos daqui. Nós não estamos aqui para ficar. Aqui tudo é passageiro. Por mais que você viva, por mais que você construa algo aqui, tudo é passageiro e tudo ficará por aqui. Que o nosso alvo é a eternidade, é o céu. Não é? Aí então aponta para a festa dos tabernáculos, ou melhor, a festa do tabernáculo aponta para a eternidade. Então, se hoje nós desejamos a consumação do plano de Deus nas nossas vidas e através de nós, nós não podemos nos contentar apenas com as 2 festas, só com a festa da Páscoa e com a festa de Pentecostes. E poucos cristãos têm entendimento disso, queridos. Poucos líderes têm entendimento disso. Poucos cristãos sabem exatamente o que é Páscoa, o que é Pentecostes. E houve tantas coisas, às vezes, que não conseguem absorver a verdade. Então devemos entender que precisamos obter, na verdade, experiências das 3 festas. Essas festas, elas não são para serem celebradas simplesmente. Essas festas significam que são experiências que o povo precisa adquirir. Muitos celebram a Páscoa da sua maneira, mas muitos dos que celebram a Páscoa não têm experiência da Páscoa na sua vida, que é a identificação com o Cordeiro de Deus, com a morte do Cordeiro. E não receberam o Cordeiro na sua vida e não têm a salvação ainda. Isso é muito sério, queridos, porque nós acostumamos com a história
Nós acostumamos com aquilo que é cultura. E quando a Bíblia é apenas história ou cultura para um povo, olha, preste atenção nisso, gera morte. A Bíblia como história e como cultura simplesmente vai gerar morte. Jesus disse, ai de quem tropeçar nessa pedra. Ele estava falando que a pedra era ele mesmo. Jesus é a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra da construção. Mas muitos, ao invés de construir a sua vida sobre a pedra que é Jesus, edificar a sua família sobre a pedra que é Jesus, ao invés disso, eles tropeçam na pedra e caem com a cara no chão. É sério ou não é, queridos? É muito sério. Então, Bíblia não é apenas história, não é apenas cultura. Bíblia é a palavra de Deus escrita, inspirada pelo Espírito Santo, a qual nós carecemos de revelação. Sem a revelação, nós ficamos nas mãos daquele que quer bagunçar a nossa vida. Então nós não devemos celebrar as festas no modelo dos judeus, mas ter uma experiência com cada uma delas, viver de forma experimental o significado da revelação dela. A festa da Páscoa, como eu disse, nos evangelhos, e principalmente Lucas capítulo 22, eu não vou ler, mas se você quer anotar, capítulo 22, do 7 ao 20, onde Jesus, ele institui a ceia. Significa que a Páscoa literalmente termina ali. A Páscoa dos judeus, o seu efeito termina ali, porque até ali era apenas uma sombra. E ela acontece na pessoa de Jesus quando ele é crucificado. Por isso, antes da crucificação, ele ministra a ceia e fala, esse pão é o meu corpo, este vinho é o meu sangue, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. É muito sério, queridos, mas também é muito poderoso e muito tremendo. Então Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus que morreu no mesmo dia que os outros cordeiros morriam, no mesmo dia que os judeus estavam sacrificando os cordeiros a Deus, Jesus estava sendo crucificado como o único suficiente Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Porque os demais simbolizavam Jesus. E depois de Jesus, aí já não precisa mais de sacrificar cordeiro. Da mesma forma, em Pentecoste, nós encontramos o cumprimento e a sua celebração em Atos capítulo 2. Abre aí a sua Bíblia, por favor. Atos 2, 1, 4, é muito conhecido, você talvez saiba até de cor. Chegando o dia de Pentecoste, que dia era esse? Pentecoste, o dia da festa dos Pentecostes dos judeus. No dia que os judeus estavam celebrando o Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Quem estava reunido, irmãos? Quem? Todos, mas quem era todos? A Bíblia diz que era aproximadamente 120 pessoas, não é? 120 pessoas no cenáculo oravam. Tem até o hino da harpa, né? Só que o hino fala de joelhos e a Bíblia fala que era sentado. Vê como que a religião muda as coisas, né? Anteontem, a nossa vigília, por acaso, aconteceu num círculo aqui. Para mim foi uma das vigílias melhores, para mim pessoalmente, que nós tivemos. Nós não programamos aquela roda, mas as cadeiras estavam bagunçadas aqui, em função do redil. E o JC falou, quer que arrume? Eu falei, faz uma roda aí. E as pessoas foram chegando e foram sentando.
Nós tivemos toda uma vigília sentado. Não ficamos em pé, não andamos para lá e para cá, não ajoelhamos, não prostramos. Mas para mim, pessoalmente, foi uma das melhores vigílias nossas. Estou falando pessoalmente, cada um tem a sua experiência. Amém, queridos? Não é? E eles estavam sentados, 120 sentados. Quando veio, então, algo poderoso sobre eles. De repente, veio um vento impetuoso, diga vento impetuoso, e encheu toda a casa. Diga, encheu toda a casa. Onde estavam o quê? Assentados. E todos, diga todos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, Pentecoste é uma experiência diferenciada da salvação. Você é salvo se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas deixa eu dizer uma coisa: sem o batismo ou sem o enchimento do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, é impossível frutificar conforme Deus gostaria. É por isso que precisamos orar. É por isso que é difícil orar. É por isso que a nossa carne não quer orar. É por isso que o diabo arruma tanta coisa para nós não orarmos. É por isso que na hora da oração muitos ficam conversando. Sabe por quê? Porque a oração nos levará à presença de Deus, que nos encherá do Espírito Santo e nos levará a sempre ter uma experiência de Pentecoste na nossa vida, porque a experiência do Pentecoste é a experiência dos frutos dados por Deus. Quem dá é Deus. Então precisamos orar. Sua célula tem que orar. Se a célula não cresce é porque não ora. Se ora e não cresce é porque precisa de orar mais. Se algo não está acontecendo é porque a oração não está suficiente. Se a igreja não cresce, é porque não oramos. Se oramos e não cresce, é porque oramos pouco. Queridos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E foi algo sobrenatural, e algo aconteceu. 2 grupos de pessoas pelo menos tinham ali. Uns creram e outros zombavam. Aí eu te pergunto, você é do grupo que crê ou você é do grupo que zomba? Porque na igreja também tem os que creem, mas na igreja tem os que zombam também. De qual grupo está você? Qual grupo pertence você? Dos que creem na unção, no poder, no Pentecostes, ou daqueles que zombam, os que creem? Então, queridos, algo poderoso aconteceu. Aí mesmo em Atos 2, do 14 em diante, é um texto um pouco longo, não dá para ler, mas você estude em casa. Aqui estava nascendo praticamente a igreja, e a igreja recém-nascida começa agora a pregar. E Pedro, diante das pessoas que creram e diante das pessoas que zombavam, começa a pregar o primeiro sermão da igreja, mas todos estavam tão cheios do Espírito Santo, que naquele dia mesmo, 3.000 pessoas creram no Senhor e foram batizadas. Amém? Às vezes nós lutamos e questionamos por que pregamos e algo não acontece. Porque nós pregamos com o nosso conhecimento, nós pregamos com a nossa mente e pouco nós temos da unção do Espírito Santo. E aí, o que faz a diferença não é o que conhecemos, não é o que sabemos, não é a nossa estratégia,
Não, o que faz a diferença é Deus, é a nossa vida. Amém? É Deus que faz a diferença. Há muitas coisas importantes que fazemos na igreja, mas se tirar o Espírito Santo, nada serve para nada. Nada tem nenhum valor. Se o Espírito Santo não agir, nós vamos ser naturais ou carnais. E isso nós não vamos fazer nada, edificar nada para Deus. Mas continuando em Atos 2, do 42 ao 47, a história acontece ali, para mim, uma das histórias mais lindas e mais impactantes da vida da igreja. Porque a igreja recém-nascida, a igreja do primeiro amor. Nós quando lemos Apocalipse, a Bíblia nos chama, Jesus nos chama a voltar ao primeiro amor. E nós temos muitas explicações para falar o que é o primeiro amor. E essa era a igreja que de fato, de verdade, viveu o primeiro amor. Talvez nós nunca tenhamos vivido o primeiro amor, mas essa igreja de Atos, ela viveu o primeiro amor. Por isso eu digo que é a história mais linda. E vamos ler, embora você saiba até de cor, de repente. E perseveravam, gostaria que você repetisse, diga, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Diga temor. Temor. Como está faltando temor no povo de Deus, gente. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Prodígios e sinais todo mundo quer, né? Todo mundo quer, mas perseverar na doutrina dos apóstolos, na oração e na comunhão, e ter uma vida cheia de temor, nem todo mundo quer, mas quer os sinais, querem os prodígios. Você não acha incoerente? Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, quem? Os que iam sendo salvos. Você quer estratégia para crescimento da célula? Está aqui a estratégia. Pastor, me deu uma estratégia. Está aqui. É isso aqui, ó. Viva isso aqui na célula. Viva isso aqui na célula. Se não der certo, você pode cobrar de Deus. Mas você quer outra estratégia. Mas aqui já está a estratégia. Pega a palavra por palavra e viva isso você, viva isso na célula, junto com a célula, trabalhe a célula para viver isso aqui, e você vai ver que quem vai acrescentar é Deus. Então nós às vezes queremos tantas estratégias, tantas coisas, e o que a Bíblia já nos ensina há 2000 anos, nós não praticamos e ficamos correndo atrás de outras coisas. Então, na verdade, queridos, ser uma igreja celular é ser uma igreja sim. Não importa o modelo, o nome que se dá, as nomenclaturas para nos ajudar a organizar, mas na verdade, o conteúdo é isso aqui, queridos. Esse é o conteúdo da igreja. Que é a igreja que dá certo, da igreja que funciona, da igreja que cresce, da igreja que tem vida, da célula que tem vida e cresce.
aí no capítulo 21 de Apocalipse 3. Aí agora nós entramos na última festa, que é a festa, qual? Nós já temos a experiência da festa da Páscoa, que é Jesus. Nós temos a experiência da festa de Pentecostes, que é o batismo com o Espírito Santo ou a vinda a descida do Espírito Santo. Agora aqui fala, em Apocalipse 21, 3, fala da festa dos tabernáculos. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Isso aqui é o desfecho, capítulo 21 de Apocalipse. Aqui acontece, aqui se cumpre a festa dos tabernáculos. Amém, meus irmãos? Agora, por causa da apostasia da igreja por muitos anos, na Idade Média, houve então tantos conceitos errados e as pessoas perderam o princípio da experiência e da doutrina da salvação. A salvação deixou de ser, nesse período, para a igreja, única e exclusivamente através de Jesus. As pessoas começaram a aprender de maneira equivocada que a salvação era por méritos próprios. E até hoje, às vezes, eu ouço pessoas de muito tempo na igreja dizendo que está se esforçando para ser salvo, que ainda não tem a convicção da sua salvação. Isso é um problema muito sério, não ter certeza da salvação. Quem não conhece a palavra de Deus, realmente não nos entende. E até sentem-se agredidos quando nós falamos que somos salvos. Mas é a Bíblia que nos dá esse entendimento, esse respaldo. Então eu tenho que crer na minha salvação. Se eu tenho dúvida da minha salvação, eu estou precisando de ajuda. Alguém precisa me ajudar a entender o plano da salvação. Porque a salvação é uma coisa que tem que acontecer na minha vida, eu tenho que experimentá-la, e eu não posso viver uma vida de dúvida. Não é verdade, queridos? Eu preciso entender. Mas a apostasia na Idade Média tirou, então, do povo, do ser humano, o entendimento de que só o Cordeiro de Deus, a verdadeira Páscoa que é Jesus, pode dar salvação. E essa experiência, ela foi perdida depois, também depois que passou esse período de trevas, veio a experiência do Pentecostes. E a experiência do Pentecostes renovou a experiência da salvação, não é? Mas depois, com o tempo, perdeu-se também a experiência de Pentecostes. E a igreja ficou também limitada às coisas mentais e às coisas humanas. Mas eu não sei se você sabe, mas este ano é um ano muito importante para a igreja evangélica. Porque esse ano comemora-se 500 anos da Reforma Protestante. Por que houve a Reforma Protestante? Exatamente porque a igreja perdeu os princípios mais elementares da fé. Deus levanta um homem como Lutero e muitos outros, e com esses homens, lendo Romanos, em 1517, eles então começam um movimento de renovação, de reforma, de novo entendimento, e aí
a igreja volta a entender algumas coisas muito importantes. E quais são as colunas principais da reforma protestante? Diga: só Jesus salva. Não tem salvação, não tem outro jeito de ser salvo. Só Jesus salva. É o que a Bíblia diz, não é? Se você quiser conferir, vai lá em Atos 4:12, está escrito lá. Não há nenhum outro nome no qual importa que sejamos salvos, né? Só mesmo Jesus. Diga: só a Bíblia é a genuína palavra de Deus. Então, primeiro, só Jesus salva. Segundo, só a Bíblia é a palavra de Deus, genuína, porque se cria tantas doutrinas e tantas coisas na igreja, não é? Essa semana eu estava conversando com uma irmã que veio de uma outra congregação. Ela não está presente aqui hoje, mas, meu Deus, que peso, que fardo. Uma igreja evangélica, mas colocou tanto fardo sobre as pessoas ao ponto da pessoa não suportar mais aquilo que se chama muitas vezes de doutrina, mas são apenas especulações humanas. É a Bíblia que é a genuína palavra de Deus. Mas as igrejas criam suas regras de fé, suas doutrinas, e isso atrapalha o processo de muitas pessoas. Terceiro, diga: só o sangue de Jesus purifica pecados. Só o sangue de Jesus purifica pecados. Mas, pastor, e o jejum? E se eu fizer jejum? Jejum purifica pecado? Não, jejum não purifica pecado. Jejum trata com a nossa carne, e a nossa carne sendo tratada, o nosso espírito é liberado. O Espírito de Deus que está no nosso espírito é liberado também. Mas jejum, para aí. Se você acha que vai fazer jejum para pagar algum pecado, você está equivocado. Qualquer sacrifício que você quiser fazer para pagar qualquer pecado, você está na contramão, está equivocado, está sofrendo à toa. Deus não aceita. Deus não aceita. Deus não aceita, porque estaria negando ou anulando o sacrifício de Jesus. Será que o sacrifício que você faz é mais poderoso e mais importante do que o que Jesus fez? Então não tem sacrifício que você possa fazer. Só o sangue de Jesus purifica pecados. A salvação é pela graça divina e não por méritos humanos. Amém? Então diga: a salvação é pela graça divina e não por méritos humanos. Amém? Você recebe de graça. Por quê? Porque Jesus pagou o preço. Agora você não precisa de pagar o preço para ser salvo. Você tem que pagar o preço para ser santo, para crescer, para conhecer a Deus, para frutificar para Deus, para ser uma bênção na sua casa, na sua família, na igreja, para reproduzir para o Senhor. Aí paga-se um preço, e é um preço alto, não é? Mas para ser salvo não tem jeito, queridos. Para ser salvo é de graça. Amém? E aí é o seguinte: a festa dos tabernáculos, na verdade, ela representava a nossa ida para a eternidade. Tabernacular com Deus, conviver com Deus para sempre. E aí o que faz a diferença no tabernacular com Deus, na festa dos tabernáculos, são exatamente os frutos e a resposta que nós damos a Deus. Aí há um preço a se pagar, mas você já está salvo. Amém, meus irmãos? Agora, perdeu-se também a unção, a graça do Espírito Santo, mas a partir de 1904 começou o Pentecostes verdadeiro, atual, não o Pentecostes, a festa dos judeus, mas o Pentecostes de crer nos dons do Espírito, na descida do Espírito, no batismo do Espírito Santo. Começou a ser restaurado então um grande poder.
e não parou-se mais, esfria num lugar, aquece em outro, não é? E aí vieram vários avivamentos pelos anos, pelas décadas, e assim o Espírito Santo está na igreja, e a igreja que vai ser a igreja do tabernáculo, que vai não só celebrar uma festa natural, mas vai celebrar e experimentar o tabernáculo, a festa do tabernáculo celestial eterna, é a igreja cheia do Espírito Santo. Amém? Não é a igreja carnal. Então nós estamos caminhando para o cumprimento da última festa, que é a festa dos tabernáculos. Você entendeu que são 3 festas que Deus estabeleceu para os judeus, as 3 festas principais, que dentro dessas festas tem outras festas, mas essas 3 são as principais. E essas 3 festas, elas apontam para o relógio de Deus. Cada uma significa um tempo. Páscoa significa um tempo até Jesus vir, nascer, morrer na cruz, para gerar salvação. Amém? Pentecostes significa um tempo em que o Espírito Santo atuará na igreja e através da igreja. E tabernáculo significa o fechamento de todas as festas e o fechamento do plano e do projeto de Deus. Como disse o Mário, é a hora de voltar para casa. Amém? Voltar para casa. O mundo está difícil, irmãos. As coisas estão difíceis. Tem problema no mundo. Sim ou não? Está cada dia pior ou não? E eu quero te dizer que vai piorar mais ainda. Só vai piorar. Algumas coisas podem melhorar, mas o conceito geral da sociedade, a sociedade está em estado de putrefação. O ser humano está apodrecido na sua alma, no seu espírito e na sua consciência. Você ouve uma notícia hoje e diz, não tem jeito de acontecer coisa pior. Amanhã você liga a televisão, tem uma coisa pior. Você fala, não, essa é a pior, não tem mais jeito de acontecer outra. No outro dia tem outra pior. Você não imagina o que é maldade de um coração humano cheio da presença de Satanás. O ser humano já tem a sua tendência de maldade, mas ainda cheia de influência maligna. Você não pode imaginar, nós não podemos imaginar o que pode acontecer. Ah, queridos, essas 3 festas do Senhor, na verdade eram divididas até em 7 festas. Eu não vou entrar nas outras, porque as outras estão dentro dessas 3, e essas 3 são as mais importantes, e elas que são de fato o relógio de Deus. Que novidade podemos ter agora pela frente? Se a festa da Páscoa se cumpriu, se Pentecostes se cumpriu, só falta Jesus voltar e a festa do tabernáculo será completamente feita. Por isso que Joel, capítulo 2, ele fala sobre esse cumprimento e diz que Deus está levantando um povo forte e poderoso na terra. Olha, por pior que seja, sempre haverá o remanescente do Senhor. E sempre Deus terá um povo forte. Amém? Sempre Deus terá um povo forte. Tentaram acabar com a igreja. Fazem 2000 anos querem acabar com a igreja. E a igreja só desenvolve. Nunca conseguiram acabar com a igreja. Por quê? Porque a igreja é obra de Deus. Porque a igreja é obra do Espírito Santo. Porque a igreja é obra do sacrifício do Senhor Jesus. E ninguém vai conseguir acabar com a igreja do Senhor. Não tem como acabar.
pode fechar todos os templos, pode proibir todo mundo de pregar, mas a igreja continuará existindo, porque o Espírito Santo vai agir na vida daqueles que são verdadeiros filhos de Deus e através deles. Amém? E é claro que aí só prevalecerão aqueles que realmente são do Senhor. Então a Joel 2 fala para tocarmos trombetas. Por que trombetas? Trombetas é uma festa dentro de tabernáculos. Tem as festas das trombetas, já leu? É uma festa dentro de tabernáculos. E o que é tocar a trombeta, meus irmãos? É levantar um povo cheio do Espírito e da palavra e denunciar o pecado e falar da verdade, e falar que Jesus voltará para levar os salvos e os condenados irão para o inferno. Pastor, essa pregação sua está fora de moda. Está mesmo, irmãos. Está fora de moda, eu tenho certeza. Mas se for para eu pregar, para as pessoas virem para a igreja, para receber carro, para receber casa, ou para Deus resolver os seus problemas, e não para se converter, não se arrepender dos pecados, eu deixo de ser pregador. Amém? Mas a igreja tem a boca profética, ES vai falar isso, e tem falado, e tem que falar mesmo. Chega de falsificações, chega de enrolação, chega de evangelho sem compromisso, chega de cristianismo sem cruz, chega de fermento na igreja, de mistura. Chega. Ah, pastor, nós temos que crescer de qualquer jeito. Não, nós temos que crescer, mas não é de qualquer jeito. Não estou aqui criticando as igrejas que crescem muito, pelo amor de Deus. Certamente elas alcançaram, muitas delas, o que nós não alcançamos ainda. Mas estou certo de que nós temos que ter cuidado, que só o crescimento numérico não valida a nossa comunhão com Deus e o nosso trabalho para com Deus, de maneira alguma. Então as trombetas começam, a festa da trombeta está dentro de tabernáculo, é quando começamos a pregar a verdade, a igreja levanta para falar a verdade. Tem uma turma que não está preocupada com isso, mas há uma turma preocupada com isso, há um povo preocupado com isso, há pastores preocupados com a qualidade dos membros, há pastores preocupados com as famílias, há pastores preocupados com a salvação das almas, há pastores preocupados com a alma das pessoas. Existem muitos, e são muitos, meus irmãos. Não são poucos. É claro que há alguns que não estão preocupados. Alguns que estão preocupados em se promover. E em outras coisas também. Mas a minha palavra não é para criticar pastores que estão equivocados, mas é para dizer que nós, como povo de Deus, precisamos de entender que precisamos desta restauração. E chegou o tempo da restauração de todas as coisas. Tempo de colocar Jesus no centro. Jesus tem que estar no centro de tudo. Se Jesus não é o centro, está errado. Estaremos equivocados. É tempo da noiva clamar pelo noivo. É tempo, meus queridos, de gloriarmos apenas na cruz de Cristo, não naquilo que nós somos, ou fazemos, ou realizamos. É tempo de um profundo arrependimento. Precisamos disso, meus queridos. Então, as festas da trombeta, olha o que Joel diz. Toquem a trombeta em Sião,
decretem jejum santo, convoque uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, aquelas que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando. Poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Muitos, ao invés de clamarem e chorarem, estão sendo instrumentos de críticas e de piadas. Críticas e piadas. Há coisas terríveis acontecendo. Por isso eu não me canso de dizer para você ler a Bíblia, para você orar, para você buscar a Deus, para você conhecer a Deus pessoalmente, e não ficar dependendo da experiência dos outros, não ficar dependendo do conhecimento dos outros, mas adquirir a sua própria experiência, a sua própria experiência com Deus. Antes de julgar o mundo, saiba de uma coisa: Deus irá julgar a igreja. Não para condenação, mas para tratamento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não vou dizer não. Alguns não vão me entender. Antes de julgar o mundo, Deus julgará a igreja. A autoridade foi dada à igreja, mas também foi dada à igreja a responsabilidade. E às vezes nós queremos a autoridade, mas esquecemos da responsabilidade. E tem gente que fica brabo e grita com o diabo com muita autoridade, como se tivesse autoridade, mas não assume nenhuma responsabilidade no reino. Que autoridade é essa? Autoridade sem responsabilidade? O que é isso? Eu não entendo. O Espírito e a noiva dirão: vem, 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 Senhor Jesus. Você pode dizer: vem, 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 Senhor Jesus. Diga: Maranata, Maranata. Vem, Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos.